Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando hoje com o programa Pod Esportes. Novo programa que vai revolucionar a cidade de Niterói. Vamos estar falando de todos os esportes aqui na cidade que hoje em dia, hoje em Niterói é a cidade modelo no esporte. Hein? Hoje a gente tem um secretário aqui que arrebenta no esporte, já está um tempão fazendo aquela concha acústica maravilhosa que hoje é o parque, né, esportivo da cidade. E hoje a gente tem a presença ilustre do jogador de futebol Bruno Galo, jogador com passagem em diversos clubes, inclusive internacional também. Boa noite, Bruno Galo. Boa noite, Marcelo Fofão. Boa noite, ouvinte. Vamos bater um papo hoje, vamos nos divertir aqui e tem muita história para contar. É isso aí. Aqui é um bate-papo descontraído, aqui é o podcast nosso de esporte. Também a presença de Márcio Carrete, coordenador do NEC, também um projeto também que revolucionou a cidade na parte de esporte também, e também faz parte da mesa aqui do Pod Esporte. Boa noite, Fofão, boa noite, ouvintes. Prazer estar aqui, parabenizar a iniciativa de estar falando de esporte na cidade, muito conteúdo para falar. Talvez hoje a gente consiga falar de tudo, porque tem muita coisa acontecendo. Prazer estar aqui, dividindo essa mesa com o Bruno. Quero ouvir as vitórias e as derrotas também, né? Você tem que falar tudo, tá aqui para abrir. E lembrando também, você que é esportista, você que é desportista, que gosta do esporte, amante do esporte, você pode, a gente vai depois deixar um contato, você pode marcar para vir aqui também ser entrevistado, falar um pouco, se você tem algum grupo também, aqui você tem vez, aqui no Pod Esporte você tem vez. E eu vou começar aqui já falando um pouco da cidade, né, de Niterói, que teve agora nesse final de semana um torneio de beach tennis ali em São Francisco, a galera do beach tennis, hoje o esporte crescendo muito na cidade, beach tennis está arrebentando também, muita gente, muitos praticantes, né? E de todas as idades, um esporte muito democrático, muito bacana. Também tivemos ali na Praia de Caraí o Sesc Verão, um projeto muito legal com todas as modalidades, falando sobre beach esporte, sobre futebol. Tá tendo, né, várias competições ali e nesse próximo final de semana vai ter de novo, né? E a gente também vai falar da agenda também da cidade de Niterói, que não para, é o ano todo fazendo esporte, o ano todo revolucionando. A gente tem beach tennis, tem futebol, a gente tem canoa havaiana, tem tudo que você possa imaginar na cidade de Niterói. Mas aí a gente tem que aproveitar os nossos convidados, né? Vamos falar um pouco desse jogador Bruno Galo, né? Que teve a sua passagem no Vasco, começou ali na base em 2003, jogador de 35 anos, tá em atividade ainda, né, Bruno? Tô sim. Hoje eu tô no projeto da Zinzane, uma SAF, né? É o Zinza Futebol Clube, uma SAF que começou ano passado, 2023, e que tem um futuro muito promissor. Tem uma ambição muito grande, tem nomes renomados como o Brunoro, agora temos o Celso Barros na equipe técnica, temos o Michel, que é o conhecedor, conhece bem os campeonatos do Rio de Janeiro, a segunda, a terceira divisão, e o presidente é o Renato Vilarinho, presidente da Zizane, que tem como objetivo chegar na primeira divisão do futebol carioca em 5 anos. Pô, muito legal. O René Simões estava nesse projeto também, né? Tava. Até ano passado ele foi nosso treinador. Um cara conhece muito do futebol, ajudou muito. E infelizmente esse ano não vai estar conosco. E o Zizane veio crescendo, né? Um time novo e veio crescendo, subindo cada vez mais. E quase deu nessa última etapa aí, né? É o que eu falei, tem muita ambição de chegar na primeira divisão. Ano passado, um projeto novo, começamos na Série C do Campeonato Carioca, conseguimos chegar às finais, ser campeões em cima do São Cristóvão, e no segundo semestre jogamos a quarta divisão, que é a Série B2, e infelizmente perdemos na semifinal para o Belfort Roxo, e não conseguimos alcançar o objetivo de subir para a Série B2. Brunão, você teve a passagem que começou no Vasco em 2003, na base do Vasco, né? E muita gente, eu falei que você viria aqui no programa, muitos vascaínos vieram me perguntar, querendo saber, porque a gente teve no Vasco lá uma figura assim emblemática, né? O Eurico Miranda é um cara que todo mundo gosta, né? É aquele cara que era amado e odiado ao mesmo tempo, né? Mas todo mundo queria ter um Eurico, né, Márcio? Um cara como dirigente desse modelo aí, né? Como flamenguista, eu digo que eu não queria ter não, mas todo mundo fala bem, quem jogou, que participou, o Bruno já contou várias histórias, e o cara defendia muito, né? Ele é fantástico. Revolucionou o Vasco. Você ficou no Vasco na base em 2003, mas sua estreia profissional foi em 2008, correto? Certo, correto. 2008, numa Copa do Brasil. Não foi até nem uma estreia muito feliz, porque... Zagueiro expulso? Exatamente. Foi Copa do Brasil, primeira rodada da Copa do Brasil. Foi contra o Itabaiana. E o Vasco foi com o time mesclado. E eu nos juniores, subi profissional
E já fui como titular, camisa 10, estreia, tudo para ser uma noite mágica. Camisa 10, estreia no profissional, começou o jogo, família toda viajou na arquibancada. Pô, barato, né? 15 minutos, Wilson foi expulso. Wilson. Passagem. E aí você estreou nessa teve que sair, né? 15 Geralmente, minutos, o Wilson expulso na mesma hora. A câmera passa por mim, aparece aquele sorrisinho de canto de boca sem graça olhando pro treinador e ele tem que tirar o garoto, né? Tem que tirar. Geralmente sobra para quem é mais novo. Acabamos com a vitória, pelo menos. Mas você participou também na Série B também em 2009 no Vasco. Sim, em 2009 eu fui efetivado já, fiz a pré-temporada, tudo. Joguei alguns jogos do Carioca, participei até metade da Série B, vim entrando nos jogos, participando com o elenco. Foi um ano que começou meu ano profissional ali em 2009. E aí, logo assim, você foi negociado, né? Sim. No meio da temporada da Série B, surgiu uma proposta para ir para Portugal e eu fui para Portugal. Portugal que você dominou lá, né? Jogou em vários times. Quantos times você jogou em Portugal? Foi o Leixões, Vitória de Setúbal, Marítimo, e Chaves, 4 clubes. Destaque para o Marítimo, né? Marítimo foi um ano mágico lá, né? Foi em 2014, fez vários gols em momentos importantes ali, jogos clássicos também, né? Foram jogos grandes, dois jogos contra o Porto, 1-0 gol meu, semifinal da Taça da Liga, onde nós chegamos na final. Ganhamos do Porto 2-1, Elton, que é o nosso conterrâneo, era o goleiro, fiz gol nele de pênalti. E no jogo contra o Braga também, que foi 1-0 gol meu também, o gol da rodada. Os dois times do norte do Portugal, né? E o gol contra o Porto foi para cotado o gol teve o meu gol, o gol do Neymar no Barcelona e o gol, se eu não me engano, não lembro o terceiro, mas foi o gol mais bonito do futebol brasileiro no futebol estrangeiro. Foi legal, foi um momento muito mágico lá. Porque você também teve muitos jogos lá no Marítimo, mas aí você do Leixões você foi para outro clube, Vitória, né? Sim, eu fui emprestado para o Leixões. Passei uma temporada no Leixões, onde tive algumas lesões, não consegui ter uma sequência muito grande. E quando voltei do empréstimo no Vasco, eles resolveram que o elenco já estava fechado e eu recebi a proposta da Vitória de Setúbal. Foi onde eu assinei 3 anos de contrato e fui de vez para Portugal. Foi um dos clubes que você ficou mais tempo em Portugal. Foram 3 anos ali, mas 3 anos que não foram não correu muito bem, porque sabe aquela transição? Você sai do Brasil, camisa 10 da base, sem muita intensidade, aquele camisa 10 que o time se ajusta com você ali. Sim. Você chega na Europa. Outra cultura, garoto novo, 20 anos, uma intensidade muito alta. O futebol europeu tem uma intensidade muito alta. Você tem que marcar, não tem jeito. Você tem que se renovar ali, tem que aprender a jogar como segundo volante, primeiro volante, você vai fazer as 3 posições no meio. Eles raramente têm um camisa 10. Então eu fui sofrendo muito com lesões, mudando meu corpo não estava acostumado com a intensidade. Então ali no Leixões eu tive lesões, no primeiro ano do Vitória de Setúbal tive umas 2 lesões, e depois veio o ligamento cruzado no joelho, que foi a pior lesão. Porque, na verdade, o camisa 10 clássico no Brasil é um jogador que não marca, né? Tem aquela coisa de marcar. O Gerson, quando saiu do Fluminense, era igual. Exatamente. O Gerson saiu daqui, era aquele jogador, assim, muita categoria, muito técnico, mas chegou lá fora, quando ele já voltou pro Flamengo, ele já voltou um cara forte, marcando, com outro tipo de estilo de jogo. E você é a mesma coisa. Me surpreendeu na época que eu te acompanhava, eu vi que você, quando foi para lá, foi como camisa 10. De repente chega no Vasco, você jogando segundo volante. Eu falei, tá jogando posição. Muitas vezes de primeiro. Tá improvisado, será? Mas não, pela cultura, por tudo que você foi aprendendo lá. Do Vitória de Setúbal, você já foi direto pro Marítimo? Não. Foi pro Resende? Isso. Você veio pro Brasil. Foram 3 anos de Vitória de Setúbal, aí salários atrasados em Portugal. Tinha isso ainda em Portugal. Também? Sim, ficamos 6 meses sem receber. Aí eu decidi voltar, com o filho pequeno aqui no Rio, voltei. Fiz um Carioca no Resende, depois do Carioca tive a proposta do Marítimo e fui pro Marítimo. Foi pro Marítimo. Você ficou um tempo lá no Marítimo também, né? Fiquei um ano. Temporada 2014-2015. Aí logo depois você veio pro Vasco. Exatamente. E foi o melhor ano seu lá no Portugal. Sim, melhor ano. Foi um ano como volante. Fiz 12 gols, 13 gols. Não, e você estava bem fisicamente, jogando, né? Tava sem lesão já estava voltando já. Um ano que eu tive algumas propostas em Portugal, mas não quis ficar porque era um sonho de garoto vestir a camisa do Vasco, jogar um Vasco-Flamengo no Maracanã. A primeira oportunidade que teve de voltar, eu voltei. E você jogou a base no Vasco. Exatamente. Né? Então Sou formado na escola do Vasco. Verdade. Tenho uma vida no Vasco. Pô, muito legal. E quando você voltou, a receptividade do Vascaíno em si, como é que foi?
No início me chamaram meio de maluco, porque o time estava em último, numa crise, se eu não me engano estava 8, 9 pontos do penúltimo, não ganhava. Eu saí do meu melhor ano em Portugal para voltar para o Vasco em último colocado. Então no início eles falaram, o que você veio fazer? Verdade. Não sei o que, mas vai ajudar, mas pô, você estava bem lá. E o treinador era o Celso Roth, né? Na época que eu cheguei era o Celso Roth, exatamente, onde eu trabalhei um mês com ele, não tive muita oportunidade nem de treinar no campo. Caramba. E ele era um cara muito sisudo, né? O Celso Roth sempre foi aquele cara assim, quem tá fechado com ele, tá? Exatamente. Ele é um cara muito difícil até de se lidar, né? Isso. Mas ele ficou esse tempo no Vasco lá e foi mandado embora, né? O Vasco estava muito mal nessa época. Muito. Acho que foi o pior momento do Vasco na competição, assim, foi nessa época aí. Porque o Vasco ele tomou, acho que, 4 cipuadas direto, assim. Ele perdeu 4 ou 5 jogos, se eu não me engano. Não, isso com o Celso, ele perdeu. O Celso. E depois veio o Jorginho. Com o Jorginho, já comecei a participar mais dos treinos, mas mesmo assim, é difícil você chegar da noite pro dia e mudar o time. Arrumar o time, né? Ainda mais no futebol brasileiro, calendário quarta, domingo, você não tem como arrumar de uma hora para outra. Então, veio umas derrotas com o Jorginho, acho que se não me engano foram 3, 4 derrotas. E graças a Deus eu tive uma oportunidade através do Serginho suspenso, Guinha Azul. Momento certo. Momento certo. Guinha Azul quebrou o dedo, o outro suspenso e pintou uma oportunidade. Guinha Azul, capitão do Vasco. Capitão até então. Cara, uma liderança, uma moral na torcida. Muito. E quando eu entrei, as coisas fluíram com uma vitória, a primeira vitória do Jorginho e a primeira vitória, acho que de 12 jogos seguidos sem vitória. Caramba, foi interessante que vocês ficaram tempo sem perder. Vocês ganharam esse jogo da Ponte Preta fora. Isso, exatamente. Depois vocês jogaram 2 jogos no Rio, ganharam os 2 jogos. Né? Ganharam os 2 jogos aqui no Rio. Isso. E depois eu acho que empatou, se eu não me engano. Isso. Aí veio a sequência, mas sem derrota. 12 jogos sem derrota. 12 jogos invictos. Foi onde a gente conseguiu respirar e brigar lá em cima. Pô, eu lembrava que, por exemplo, por você ser de Niterói, né? No caso assim, o cara... Falei, porra, Bruno Galo entrou nos jogos, tá de titular no Vasco, pô, mó barato isso. A galera daqui de Niterói, vascaíno, tudo curtindo isso. E logo depois veio o lance do cartão amarelo que você tomou, né? E aí, quando você tomou o 3º cartão, se não me engano? O que aconteceu foi que no 12º jogo, eu tomei o 3º cartão e fiquei suspenso. Não lembro qual era o jogo seguinte, não lembro, acho que a gente empatou no jogo seguinte. E quando eu voltei, eu já voltei no banco. E eu sabia que quando eu tinha assumido a titularidade, que tinha jogadores com bagagem. Tinha o Guinha Azul, tinha o Diguinho, que tinha uma bagagem bicampeão brasileiro pelo Fluminense, tinha o Serginho, que tinha uma história no Atlético Mineiro, na Europa também. E eu pra eles eu era um garoto que voltei, que era da base. Justamente. Da base ainda. Eu já tinha 26 anos, mas pra eles eu ainda era o garoto da base. E que não é valorizado até hoje, né? Você vê os caras jogando muita bola, mas ele pega um cara que já rodou e tal, e pode jogar. E o cara da base é melhor. Exatamente. E eu sabia que tinha que matar um leão por dia ali. E quando eu dei uma brecha, ali no 12º jogo, 3 cartões amarelos. Foi contra o Fluminense no Newton Santos. Foi 1-1 esse jogo. Mas e logo depois disso, você voltava para os jogos, mas não com aquela frequência. Sempre entrando. E sempre entrando, justamente. Sempre entrava. Joguei mais 2 jogos depois, mas virei 12º jogo. Mas aí virou volante mesmo. Começou... Não, e nesses 12 jogos eu fui primeiro volante. Sim. Era Júlio dos Santos do meu lado, Andrezinho e Nenê. Então, eram 3 caras que jogavam com a bola. E tinha que correr, né? Porque Nenê não marca ninguém, né? Eu pisava no campo de ataque e o Rodrigo já estava. Volta, Galo! Não sobe, Galo! Era o tempo todo, Rodrigo, Galo aqui, meu cão de guarda, fica aqui. E eu tinha que ficar ali, realmente, porque eu gostava de sair pro jogo. Eu tenho qualidade para isso. Com certeza. Então, quando eu saí um pouquinho, ficava um buraco ali. Então, eu tive que me segurar mais na posição para ajudar o time. A gente está ali para ajudar a equipe. Você acha que todo jogador, camisa 10 clássico do Brasil, todo jogador tem que ter uma passagem na Europa para ele pegar essa cultura? Para amadurecer, para pegar essa intensidade de jogo. É um jogo muito diferente, é um jogo que a bola corre muito, os campos lá, a altura do gramado é baixa, campo molhado, a bola corre muito. E você vê isso que o Flamengo, o Jorge Jesus fez isso, quando o Flamengo botou intensidade. Arrebentou em 2019, se eu não me engano. Sim. E sem poupar ninguém. Sem poupar ninguém, jogando, Abel Ferreira, o Palmeiras, você vê há 4, 5 anos com uma intensidade assim, sempre ganhando título. Futebol hoje tem que ter intensidade. E o calendário do Brasil não ajuda. O calendário do Brasil é jogo direto. Lá fora a gente vê, é um jogo por semana. Aqui não, aqui às vezes 3 jogos na semana. Exatamente. Isso para o jogador. E o campo também, né? Que o português chama de relva, né? Isso. O gramado, né? Que a relva lá eles tratam bem. Inclusive até o Abel falou, o Jorge Jesus já falou, e o Luiz Castro, quando teve no Botafogo, ele falou sobre isso. Que o brasileiro não sabe o potencial que tem no campeonato dele
se ele soubesse cuidar da relva. Exatamente. Ali o futebol cresce, né? Um gramado Com certeza. bom, um gramado competitivo ali só tende a crescer. Você teve uma passagem também depois do Vasco, você foi pro Catar. Exato. Uma experiência nova. Bom, uma experiência muito legal. Depois a gente vai falar mais do Vasco aí. Você vê como é que são as coisas no futebol. Eu trabalhei como preparador físico nos juniores. Hoje é o preparador físico do Vasco, o Diego, daqui de Niterói. Ele foi meu preparador físico nos juniores do Vasco. E saiu dos juniores ali. Ele foi pro Flamengo na base e depois foi para o Emirados com o Jorginho, treinador. Foi preparador físico e depois foi pro Catar. Chegou no Catar, depois que o Milton Mendes assumiu o Vasco em 2017, eu não vinha sendo muito relacionado, não vinha jogando muito. Talvez no pior momento da minha carreira, porque eu sempre joguei, sempre participei, sempre tive ali o titular no banco, mas entrando nos jogos. E com o Milton Mendes não estava acontecendo isso. O Diego, como preparador físico, lembrou de mim, que ele sabia que eu era dedicado, era profissional ao extremo. Me pediu o DVD, da noite pro dia apareceu a proposta, e ele conseguiu me levar para o Catar, porque lembrou de mim lá atrás, quando eu sabia do meu profissionalismo. E no pior momento da minha carreira, eu fui para o Catar e foi um ano maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Pô, que legal. Um país que estava se preparando para a Copa do Mundo. Você vê. Foi em 2018, 2022 foi a Copa, então ele estava no início, num processo de aprendizado para a seleção do Catar também. Eles estudavam o GPS nosso no treinamento, todos os times eram filmados. Vivendo futebol intensamente naquele momento ali. Eles filmavam os treinos de todos os times para depois estudar como eram os treinos. O GPS, eles estudavam os times. Então eles estavam trabalhando para fazer uma performance bonita em 2022. Muito legal isso. Pô, e tinha muito brasileiro lá no Catar, não? Você não pegou muito brasileiro lá? Peguei o Madison, baixinho. Jogou no Vasco também? Subiu comigo no Vasco. E tinha a cara do Baby agora. Tinha a cara do Baby, né? Com o olhão verde, né? Mas não eram muitos, não. E tinha um no meu time que chegou no segundo semestre, que é um atacante que era o rei do Kuwait, que fazia muito gol no Kuwait, o Patrick Fabiano também, muito bom jogador. Mas não tinha muito brasileiro, não. E a comissão técnica não tinha Ficou um ano lá no Catar. Fiquei um ano. Aí depois voltou para fazer mais história em Portugal. Em Portugal, exatamente. Ficou pro Chaves. O Chaves. Como é que foi lá o Chaves? Foi uma temporada muito boa. Temporada onde eu me tornei o líder do time, fui capitão, o time fez o campeonato. Já estava mais maduro também, exatamente. Né? Já começou a... Fiz gols também, isso me ajudou muito. E foi uma temporada legal. Mas lá fora, você ainda jogava de 10 armando? Porque lá eles, na verdade, eles fazem um futebol diferente. Aqui a gente bota tipo 2 volantes e tal. Lá eles jogam meio com 3 volantes, assim, né? Uma trinca, marcando muito ali no meio. Isso. Joga com 2 abertos e o cara mais no fundo. É o 5 que ele joga na frente da defesa e os 2 médios interior. Que marcam muito. Que marcam e atacam. E você fazia essa obrigação. função. Exatamente. Que é o que o Paquetá faz, eu acho. Agora, Bruno, como é que foi essa sua transição assim, de posição? Porque você foi formado todo como 10. 10 é aquele cara que aqui no Brasil, como você falou, tem liberdade, criatividade, tem qualidade. Aí chega uma hora que você tem que, por exigência lá do futebol novo da Europa, puxa. O que o 10 tem aquilo na cabeça, eu sou o cara. Exatamente. Aí você daqui a pouco começa a ter que marcar. Aí você encarou bem, você ficou puto, porque assim, o 10 acha que não tem que marcar. É aquilo, você chega, a partir do momento que você chega em Portugal para treinar, a intensidade dos treinos é muito grande. Você começa a tentar entrar no ritmo dos caras. Se você esperar a bola no pé, você começa a ver que você está ficando para trás. Então você tem que se adaptar. Tem que estar bem físico. Natural, né? Dentro de campo ali a coisa acontece. Você tem que chegar com a cabeça aberta, porque você tem que entender, querer aprender. Sim. Não adianta você chegar lá, não, sou 10, não vou conseguir jogar e pronto. Não, você tem que chegar com a cabeça aberta, você tem que jogar. Eu peguei um treinador muito exigente nessa parte de intensidade. Pô, e depois do Chaves, você jogou esse um ano lá no Chaves, e depois foi para Tailândia também. Uma experiência muito boa também. Foi com... Lembra o nome do time? Monton. Monton é o time de massa lá, é como o Flamengo. Me surpreendeu muito. Eu fui contratado para o time que é o Gama, treinador, que já treinou o Fluminense na base. Sim. Teve até aquele episódio com o Romário, né, de sentar na janela. Foi com ele. Aí fui para o time dele e nós estávamos em antepenúltimo. Foi para o segundo semestre do campeonato só. Me surpreendeu, quando eu cheguei, lotado o estádio, muito cheio, eles são apaixonados por futebol, impressionante, não sabia. E nós terminamos o campeonato terceiro, saímos de antepenúltimo, fizemos
16 jogos, terminou em terceiro. Que maneiro. Foi... E o futebol lá é o quê? É primeira força? Porque, por exemplo, você pega os Estados Unidos, você tem o basquete, tem beisebol, tem o Super Bowl, aquelas coisas todas lá. E aí o futebol eles botam um pouco mais para trás, não é aquele esporte igual no Brasil, que é o primeiro. Na Tailândia também tem outro esporte sem ser futebol? Na Tailândia é o Muay Thai, né? O Muay Porrada Thai, come, né? É. Eles gostam de uma porrada. Né? Se eu fosse Onde da você Tailândia, vai- eu só ia botar zagueiro lá. Marca Bruno Galo lá. Já pega lá o zagueiro. Já. Ó, se passar daquele no gogó. Onde você vai tem academia de Muay Thai e a porradaria. Todo final de semana é um campeonato e porradaria. Pô, meu irmão, imagina só. E os caras, meu irmão, não precisa de caneleira não. Os caras jogam sem canela uma flecha. Pô, depois da Tailândia, teve a Covid, né? Te mostrar a passagem da Tailândia. Cheguei na Tailândia, é um país que é apaixonado por futebol. Primeiro dia de treino, minha apresentação, tudo, eu apresentei pra mídia, tudo. Tô no vestiário, esperando os jogadores pro treino. Os jogadores chegaram, os tailandeses, falando lá, vamos pro campo, vamos pro CT. Era um ônibus, né? Aí quando eu saio, juro pra vocês, um micro-ônibus, um buraco no chão. Tava eu e o brasileiro que chegou junto comigo, o Derlei. Um buraco no chão, buraco no teto, parecia teto solar, um ônibus. Sem banco, sem nada. Cadê o motorista? A gente esperando o motorista, nada do motorista. O nosso zagueiro pegou, ligou o ônibus, vambora. O zagueiro foi levando o ônibus. Que realidade que eu tô. Primeiro dia, já tomei um susto. O zagueiro pegou e vambora. Pegamos aí, sei lá, 5 quilômetros ele dirigindo. Mas era ele mesmo? Não, o motorista não apareceu, ele pegou, ligou e vambora. Eu olhei pro brasileiro. Isso é moral, isso é moral. Que realidade é essa? Que loucura! Aí chegamos no CT, o CT até ajeitosinho e tudo, mas, pô, uma loucura E isso. Tailândia, eu não sei nem a língua que fala lá. Como é que você começava a se comunicar ali? Nosso treinador era brasileiro. Então, Não, pra ele falar pra você, vocês ele já eram como é que ótimos, fala com o mas cara. é inglês. Eles eles falam inglês, bem falam inglês. inglês arranhado, mas é Mas tudo dá pra inglês, entender tudo também, inglês, né? isso. Porra, imagina só a loucura, você tá num país totalmente diferente e às vezes tem uma tradição, o árabe eles falam, parece que estão brigando com os outros, né, os exatamente. árabes. Não sei como é que é lá na Tailândia. Comida, Bruno. Comida a gente passou um perrengue. Passa perrengue, né? É verdade aquelas paradas que o nego fala, aquele come cachorro, come não sei o quê. Gafanhoto. Isso tem muito para turismo. Aquelas ruas de feira, essas coisas pro turismo, aí tem os espetinhos lá de escorpião, de barata, essas coisas. Muito no turismo. Agora, nós brasileiros passamos um perrengue porque a gente viajava para fazer uma mini pré-temporada, uma semana, e a comida deles é muito apimentada. Você não consegue. O árabe também. Muito apimentada. No Catar eu era restaurante americano e eu tive que aprender a cozinhar, porque eu tava fodido. Opa, desculpa. Nada, tranquilo. Tranquilo. Aqui tá em casa mesmo. Aí na Tailândia, a gente viajou para essa pré-temporada. A gente tinha os brasileiros, o Gama não tinha muita força para pedir comida para brasileiro só. A gente ia no Select, no MPM lá, no 7-Eleven. Era lanche para o dia inteiro, pão, queijo pra caramba e arroz e frango. Foi uma semana, arroz, frango. Quem te empresariou nesse tempo todo que você... Eu tive um empresário desde meus 16 anos, que foi o Zé Renato. Hoje ele vive nos Estados Unidos, ele só faz intermediação de jogador, não tem jogador. Na época ele trouxe o Leandro Amaral pro Vasco. Sim. Porque foi muito bem. Chegou a trazer o Sidoff pro Botafogo também. O Zé Renato, e até hoje ele que me ajudou em tudo, entendeu? Pô, legal. Você ainda tem esse vínculo com ele. Pô, bacana. Tem. Mas hoje ele não te representa mais como empresário, agente. Não, assim. até porque ele não está representando o jogador mais, ele só faz intermediação. O clube liga para ele, preciso de um atacante. Ele vai, procura um atacante no mercado e faz essa transferência. E aí depois desse lance da Tailândia, teve o Covid, né? E aí depois você foi pro Chile. Esse Covid me pegou, porque eu fiquei um ano parado. Pegou todo mundo, né? Todo mundo, né? Foi um momento. Mas quem tinha contrato ainda estava. Exatamente. Os campeonatos pararam. Estava seguro. Os campeonatos pararam, então eu fiquei um ano. Voltei, fiquei um ano aqui em Niterói. E foi onde pintou para ir para o Chile, para o Palestino. E esse time disputou já a Libertadores, disputou, perdeu pro Flamengo. Perdeu pro Flamengo, jogou o Flamengo, lembra? Aí eu fui para lá, para o Palestino. Mas sabe quando você fica um ano parado, quando você volta, tem que ter um rendimento de alta intensidade, sim, o corpo não suporta. Fica travado, né? Fiquei 4 meses ali, sofri 3 lesões, não consegui jogar. E futebol de lá é muito corrido também, né? Tá na pré-Libertadores, não foi? Chegou tipo, esse ano, né? Isso, disputou a pré-Libertadores. E aí eu tive muitas lesões e não consegui jogar. E é ruim, né, pra gente, dá uma desanimada. Agora eu tô escutando aqui sua história toda, a gente fica, deve ser até algumas dúvidas de ouvinte também.
me destacou aqui lá no início. Cara, tu é o 10 da base do Vasco, beleza. 10 sempre é o 10. Sempre tem aquela moral, sempre você cria uma expectativa. Você tem uma família que te acompanha, você tem um pai que te acompanha, todo mundo sabe. Que foi jogador também, cria uma expectativa também. Então assim, é muita expectativa própria, expectativa de quem tá de fora, família, pai. Sim. E aí tu tem a sua estreia como 10 ainda, no Vasco titular, no profissional, aí um miserável vai lá, toma um cartão vermelho e sobra pra você. Esse sentimento é o quê? Puto com o treinador, e você lá na hora, que eu fico pensando como que eu ia reagir. Xingar o treinador, ou tomar preocupado com a reação minha família lá fora, meu pai, ou eu acho que, desandou minha carreira. Cara, o que passou na cabeça na hora? Não, é aquilo. É aquilo, a gente eu já vi o futebol desde os 8 anos de idade. Comecei de futsal, fui para a base do Vasco, as coisas foram fluindo. E no momento da filmagem, quando teve a expulsão, que foi do Wilson, meu companheiro de quarto, olha que companheiro de quarto, hein? Passou a base toda vindo para Niterói, dormi aqui. Rolou a lavagem de roupa suja depois no final, né? Aí teve a expulsão, quando passa a câmera, eu já tô aqui sorrindo, olhando pro treinador, tipo, não tem o que fazer, como é que eu vou ficar puto? Eu sou garoto, eu era o único garoto dos juniores jogando nessa época. O Wilson já estava há 1 ano no profissional. Por mais que o time tivesse sido mesclado naquele jogo ali, você era mais novo. Tinha muita gente cascuda. Não, geralmente ele tira ou um cara de lado, ou então o 10 lá, o meio avançado. Mas é sempre assim. Eu toquei 3 vezes na bola, 3 escanteios. Bati 3 escanteios no jogo. Mas é difícil, hein, cara? Porque você também teve uma orientação, exatamente, né? De família, de pai, tive um suporte a vida toda. Encarou, porque é difícil, caralho. Por mais que você entenda que é natural, o técnico tem que fechar, né? É um balde de água fria, mas sabendo que teria uma continuidade. E vocês conhecem o treinador? Babu. Daqui de Niterói. Babu. Ele era auxiliar na época, acho que era o Fredo. Acho que era o Alfredo Sampaio. O Alfredo ficou com o time principal e ele viajou com a gente. Babu. Nosso amigo Babu. Caramba. Só que aí depois você teve uma segunda reestreia no Vasco, você volta, né? Você fica ali esperando a oportunidade, o Jorginho te dá essa oportunidade, você vem bem pra caramba, ganha o jogo, né? Isso. Logo o seu. Contra a Ponte Preta. O Vasco vinha mal pra caramba, lá no rebaixamento. Tu entra, ganha, e aí ganha, o Vasco ganha, sei lá quantas partidas. 12 jogos invictos. 12 jogos. Acho que foram 8 vitórias nesses 12 jogos. Futebol da volta, né? Não que a estreia lá tinha sido ruim, foi uma ocasião, não foi culpa do treinado. É um momento. Mas aí na segunda passagem ele já vem numa engrenagem, foi bem pra caramba, bem pra caramba ali. 2015 foi um ano muito mágico. Futebol foi uma realização. Né? Pô, tem uma passagem de jogo contra o Flamengo. Foi um sonho pra mim, né? Eu entrei no Maracanã, Vasco e Flamengo, aquele estádio bonito, porra, lotado. 1-0 Flamengo, primeiro tempo, intervalo, vamos voltar, vamos virar. Vasco é o time da virada, vamos. Gol de falta do Rodrigo, 1-1. Pênalti pra gente, Nenê, 2-1, viramos. Vasco é o time inflamou o Maracanã. Aí tem um lance que a gente vai rir um pouquinho agora. O Rodrigo sempre foi muito provocador. O Rodrigo é firme. Muito. Ele é zagueiro? Xerifão, ele entrava na mente do Guerreiro, do Fred. Muito. Mas se tivesse VAR na época, ele era expulso todos os jogos. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi pro Ponte Preta depois, teve um lance lá que ele botou os dedos ali, o VAR foi expulso. Tinha muita raiva. O Flamenguista tinha raiva dele. Não, o Tricolor também. Uma vez toda lá pela barra ali na Península, acho que ele morava ali nessa época. Isso, exatamente. Tipo, um shoppingzinho lá com os caras. Se eu fosse torcedor fanático, ainda bem que eu não sou. Não, o Tricolor também. Porra, mas eu tinha raiva dele. Pô, te contar essa passagem. O Guerreiro ali me passava. Aí o Vasco e Flamengo, o jogo pegando fogo, não sei o que, aí o Flamengo vai assim, chuta pra fora. Tiro de meta pro Vasco. Aí o Martins vai lá na calma pegar a bola. Aí vem um Guerreiro, eu voltando pra minha posição, o Guerreiro e o Rodrigo do lado do outro. Aí tá o Guerreiro. Ô seu juiz! Eu olho assim, a juiz olha pra ele. O Rodrigo tá apertando o meu pipo. Vocês falam, o Rodrigo não, tá mas falou. Meu irmão, aí o árbitro olha pro Rodrigo, ele só faz aqui, ó. Pô, eu chorei de rir dentro de campo. Porra, não, o Rodrigo era reserva. O Rodrigo era foda, meu irmão. É que ele sabia entrar na mente do atacante. Então, mas foi por conta disso que a carreira dele acabou. Né? Exatamente. No futebol de hoje em dia não permite mais isso. Não permitiu. O Fred também. Ele entrava na cabeça do Fred direto. O Fred os dois caras. Não jogava. O Fred ficava com a veia aqui, ó, meu irmão. Parecia até um canudo daquele do Bob de milkshake. Mas ele se transformava dentro de campo. Fora de campo era um cara tranquilo. Não, ele jogou no Flamengo uma época. Só que ele se lesionou.
Né? Ele veio de São Paulo na Ele veio época. do tricampeonato de São Vou Paulo. te falar, ele era um zagueiraço. Ele veio Zagueiraço. Exatamente. Ele, pra mim, foi um zagueiraço ali. O problema dele é a cabeça, né, meu irmão? Exatamente. O cara que, porra, mas ele era. Mas nesse jogo, você jogou contra o Flamengo, foi quanto esse jogo aí? 2x1 Vasco de virada. Vasco, Ganhamos. Vasco é o time da virada, virou mesmo. Porra. Realizou o sonho. Porra, uma tarde mágica. Foi. Porra, que Ali, legal. ali eu saí, pô, sabe, com a alma lavada. Porra, muito realizei. legal. Voltei pro Vasco pra isso. Quando você saiu do Palestino, você foi pro Volta Redonda, Sim. dirigido por nosso amigo Rogério Correia. Na primeira, no Carioca era o Neto, que era da casa, Uhum. mas depois que ele saiu, entrou o Rogério, deu uma arrumada na casa. Não, e o Rogério é muito bom. Ele, desde a época de futsal, ele jogou bola, né? O Sim, Rogério o também. Rogério foi jogador do Jogou no Vasco. Botafogo, no Vasco, jogou no Santa Cruz, jogou em vários times também como atleta, né? Foi É, uma passagem jogou. fortíssima no Paysandu Exatamente. também, lá. Jogou. Exatamente. E ele, né, ele teve um problema com a Covid muito grande também, né? Que Exatamente. Ele foi e o internado pai à ficaram beira da internados morte. os dois. E aí o pai dele faleceu, né? Infelizmente na época, ele nem sem ele saber. Cara, isso aí Exatamente. eu acompanhei. Foi muito ali, triste né, esse- os amigos em comum, sim. na época do Fut7, quando eu geria lá o Fut7. O momento de vida dele foi muito sinistro. Muito. Ele vai internado pro hospital junto com o pai. O pai. Quando ele sai internado, o pai morreu e sem ele saber. Ele não sabia. Ele não Exatamente, sabia. Exatamente. Não sabia. Não, e E aí a ele ligação- voltou, quando ele voltou, né? Sim. Eu falei, cara, mas a cabeça de um cara. Não, ele Cara, a voltou gente vê assim, na ó. televisão voltou jogador, muito essas mais. coisas assim, a gente ninguém imagina o que pai passa. dele, né? o Todo mundo Zilo acha que Corrêa, joga né, bola só muito- de campo pra jogar bola, Cara. né? Que não é ser humano, que não tem problema, né? As pessoas às vezes não entendem isso. O cara passou um Exatamente. veneno. Pô, né? passou né? muito. E deu uma E é- volta por cima. É lógico que não vai substituir, né? Aham. Mas na verdade ele foi muito guerreiro e ele fez um excelente trabalho como treinador. Sim, e só um detalhe. Pra quem não conhece ele, a ligação dele com o pai é mais ou menos a ligação minha com meu pai. É Você mesmo, com eu- seu pai. Eu acompanhei, eu sempre conheci, sempre acompanhou, seu sempre Nilo, esteve do tá lado ligado? dele. Zilo Correia. Era uma ligação muito Gente Ele ia Nossa, nos jogos do acompanhava Flamengo os lá jogos do também. Fut7 lá, acompanhava. Pô. Porra, e é muito legal você ter um pai que te acompanha Uhum. nos momentos, principalmente pro garoto que joga bola, e o pai ele é o pai que maior atrapalha, né? É. Teu pai Exatamente, tem uns pais malas. Não, Teu pai te tem. atrapalhou? Não. Teu pai é chato. Meu pai gostava de um árbitro, né? Abraço. Gostava de um árbitro, né? O pai é mais protetor mas, do sempre, que... mas sempre teve presente na arquibancada. Pô, isso é mó barato mesmo. Isso aí não tem preço. E você no Volta Redonda foi bem. Vocês ficaram um jogo do acesso. Exatamente. Aí depois que o Rogério, depois do Carioca, nós caímos no primeiro semestre do Carioca, com o Neto. Depois, no segundo semestre, o Rogério foi pra lá. O Rogério é um treinador espetacular. Muito bom. É um cara minucioso, é um cara que, porra, Detalhista. Né? detalhista, filma o treino, acaba o treino, filmagem, mostra pra gente, ó, tá errado isso aqui, mostra tudo. O jogador tenta argumentar com ele, ele pega aqui, mas olha aqui na câmera. Ele gosta do que Tá faz. aprovado. Estudioso, tá Ele todo gosta dia, de todo estudar. dia, todo dia. Ele arrumou a casa, a gente conseguiu, jogando a Série C do Brasileiro, jogando Série A2 do Rio, jogando Copa Rio, foram 6 meses saindo de Volta Redonda pro Rio, pro Nordeste, rodando Brasil afora, sem folga. A gente chegou no último jogo para subir para a Série B, infelizmente perdemos e não subimos. Subimos no Carioca e fomos campeões da Copa Rio. Tu jogou com